sou a Stephanie, sou professora de História. Você já me conhece porque a gente já tem conversado por aqui e também por causa do nosso último vídeo, porque se você está aqui é porque você já entendeu como os europeus se jogaram no mar, nessas grandes navegações e começou a entender o processo, da chegada dos portugueses ao Brasil e de como eles tiveram essa relação com os indígenas. A gente tratou de basicamente isso no nosso último vídeo. Mas agora eu quero conversar com você sobre a atividade que você fez. Durante aquele último vídeo deu bastante fome e te garanto que esse vídeo vai te dar fome também, porque a gente vai continuar falando sobre aspectos da alimentação. Naquele vídeo eu trouxe o desafio de você fazer uma pesquisa ou perguntar para um adulto que está aí na tua casa ou realmente lembrar de alguma coisa que você já comeu, alguma receita, alguma comida que envolve especiarias. Lembrando que as especiarias era o que praticamente movia o mundo no passado. A galera ia para as Índias e tentava buscar isso para conservar alimentos e também para dar sabor às coisas, Era assim, eram os produtos do momento lá na Europa. Então essas especiarias, o cravo, a canela, a pimenta, o gengibre, a noz moscada e tantas outras, a lista é enorme. Se você até mesmo foi pesquisar na internet sobre isso, era muito importante. Então espero que você tenha pesquisado e tenha lembrado na sua memória ou conversado com a galera aí da sua casa alguma receita sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. Vocês sabiam que na história a gente consegue entender sobre a história de um povo, de uma cultura, de tantas outras coisas a partir da alimentação? Isso mesmo. Existe um tipo de história que a gente fala que é história da alimentação, basicamente isso, em que os pesquisadores vão entender tudo aquilo que está ligado ao ato de se alimentar. Então, os produtos, nesse caso, se a gente for pensar as especiarias, o porquê que elas existem, olha o impacto que elas tiveram na economia da época, o que fizeram as pessoas se jogarem aos mares, nessas grandes navegações para buscarem elas. Então a gente pode pensar nisso, no produto. A gente também pode pensar nos hábitos alimentares de receitas, as receitas que são culturais de algum lugar ou de algum território. Então, por exemplo, existem receitas que são culturais do nosso país, daqui do Brasil, mas que essas mesmas receitas não são comuns, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Claro que hoje em dia, com essa globalização, com a internet, a gente consegue ter acesso às diferentes receitas do mundo, mas ainda assim existem aspectos da nossa culinária que são muito particulares. Por exemplo, a gente come arroz e feijão, geralmente todos os dias. Eu gosto bastante disso. Isso é um prato que a gente considera bem brasileiro e que, quem sabe, em outros lugares, em outros países, ele não exista. Então é um aspecto da gente pensar que essa alimentação, ela tá ligada bem à tradição e à cultura de um povo. Outra coisa que é bem interessante da gente pensar é quando essas culturas se unem. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui já uma curiosidade para você. Vocês sabiam que aqui no Brasil não existiam galinhas quando os portugueses chegaram? Quem trouxe galinhas foram eles. Então, quando os indígenas viram essas galinhas, eles se assustaram, porque era um animal estranho, e depois de um tempo começaram a utilizar até o ovo nas receitas. Claro que demora bastante tempo para isso acontecer, mas se a gente for pensar, são elementos culturais que vão se juntando. Daí receitas, por exemplo, com mandioca, que é uma receita indígena, que é de um costume indígena, com o ovo que foi trazido pelos europeus, pelos portugueses que quando chegaram aqui no nosso país. E outra coisa que a gente ainda pode pensar em relação à comida são os hábitos que a gente tem perante a mesa. Porque geralmente quando a gente vai comer, seja em família ou com amigos, muitas coisas são discutidas na mesa, As tradições, até o jeito que a gente se senta, o jeito que a mesa é posta. Tem bastante histórias até sobre isso, sobre essas tradições alimentares, principalmente ligada à França, aos reis, às rainhas, como que eram essa alimentação chique, essa alimentação fina. Mas que a gente pode perceber aspectos no nosso dia a dia, que eles são bem ligados às nossas próprias tradições, às tradições das nossas famílias, dos nossos amigos, de como que o almoço de domingo, por exemplo, que às vezes a gente tem com os nossos avós, ou as festas de final de ano. A gente costuma dizer que a nossa história está bem ligada à comida, a essa alimentação, porque várias coisas acontecem ao redor da mesa, Coisas gostosas, momentos gostosos em família, às vezes momentos tristes também, mas a alimentação faz parte do nosso dia a dia, tem tudo a ver com a história e também tem tudo a ver com as relações humanas. Então é bem importante a gente pensar nisso, pensar que no nosso dia a dia a gente está consumindo alimentos, a gente está se alimentando e que isso também faz parte da história. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos.
Beleza, pessoal? Continue lembrando que a história da alimentação e essa alimentação faz parte da minha e da sua história. Até! Tchau, tchau!